Tivemos uma excelente aula na primeira série das aulas sobre avivamento. E a ideia é que nós possamos meditar um pouco mais sobre o que é avivamento e também o que não é avivamento. Eu confesso para vocês que eu me senti um pouco até tonto de tanta informação que se tem, de tanta doutrina e tanta coisa que se fala a respeito. Nunca se falou tanto sobre avivamento como nos dias atuais. E chega um momento que você pensa assim, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Será que nós somos a igreja que Deus deseja? Será que eu estou na direção correta? Será que eu preciso ser reavivado? O que é avivamento? O que não é avivamento? Eu confesso para vocês que é muita informação. É muita informação. E eu vou te falar, e muita bobagem também se fala. Nós vamos ver aqui hoje que Deus espera de nós algo muito simples. E o avivamento ele é muito mais simples do que você imagina. Talvez você não tenha que ter uma linha teológica sobre o que é avivamento, você ter conhecimento de todas as linhas onde houve avivamento na história da igreja. Mas nós vamos entender hoje, nessa manhã aqui, que Deus espera de nós algo muito mais simples do que nós imaginamos. O avivamento ele é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós estamos diante de um Deus vivo, e eu diria também um Deus pessoal. O que significa dizer? Deus, ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem pensamento, ele tem sentimento e ele tem vontade. Aí para nós a pergunta é, o que Deus pensa? O que Deus sente? O que Ele quer? Talvez quando nós colocarmos o nosso foco em Deus, ficará mais fácil de entender o que é avivamento e o que Ele espera da sua igreja. Vamos ver aqui também, em algumas cartas de Apocalipse, algumas igrejas, vamos entender um pouco o contexto de cada uma delas, que Deus ele espera da igreja algo muito simples, muito genuíno. E a gente vê tantas pregações, tantos movimentos, tanta coisa mística ao redor da igreja, e Deus não espera nada disso. Eu falei na última vez que eu tive a palavra numa devocional, que para viver o que você nunca viveu, nós temos que fazer aquilo que ainda não fizemos. Vamos entender também o que Deus espera de nós. A pergunta para nós é, o que é avivamento e o que não é avivamento? Aquela primeira imagem ali mostra um barco, né? Com o vento soprando. E temos ali também a figura de um microfone, fumaça, e eu diria até algo voltado mais para o mundo gospel aqui. Vamos começar. O que não é avivamento? Para começar, avivamento não é uma agenda. Isso significa dizer que o avivamento ele não está limitado apenas nesse mês de junho. A iniciativa da igreja de poder falar sobre esse tema é uma iniciativa muito boa, porque a igreja realmente precisa voltar para as suas origens e para a sua essência. Assim como houve lá com Martim Lutero, na Reforma Protestante, nós cremos que a igreja atual ela precisa passar por um processo pelo que ela passou no passado ela teve, né? Ela teve essa experiência no passado, de você voltar para as origens, de você voltar para as origens. Então, avivamento ele não é uma agenda, ele não é uma onda que passa, e não é uma moda. Nós vemos aqui muitas pregações sobre avivamento, pessoas falando, e você vê manifestações também sobre avivamento. Então existe um link direto, que uma igreja avivada é quando você vê o fogo descendo do céu, quando você vê pessoas tendo manifestações do Espírito, pessoas com cura, pessoas falando em línguas e manifestações. E aí você começa a achar que o avivamento ele tem essa linha sobrenatural, que muitas vezes tem uma conotação mística. Então, se o fogo não cai do céu, se as coisas não acontecerem, se não houver um sobrenatural ao nosso redor, não houve avivamento. Nós vamos entender aqui que o avivamento ele é muito mais simples do que nós pensamos. O título dessa aula eu coloquei como avivamento, voltando ao primeiro amor. Ok? Então, o que não é avivamento? Avivamento não é fruto das nossas emoções. Irmãos, isso é uma onda muito perigosa que nós estamos vivendo hoje em dia. As pessoas acham que quando elas vão para o culto
se elas não sentirem algo muito diferente, é como se o Espírito Santo de Deus não estivesse ali. Se as emoções que você tem no culto, se elas forem diferentes daquilo que você espera, se você não sentir algo diferente, é como se o Espírito Santo de Deus não estivesse ali e Deus não estivesse agindo no meio da sua igreja. Então, avivamento, ele não é algo voltado para as nossas emoções. Não é o meu sentimento que vai definir se o Espírito Santo de Deus está agindo ou não está agindo no nosso meio. Então, avivamento não é isso, né? Avivamento não tem a ver com sentimento. Vamos entender que em toda a história bíblica, Deus espera da sua igreja atitude. E vamos entender mais na frente que o avivamento, ele produz fruto. É algo que acontece de dentro para fora. Tudo que você faz, tudo que o Espírito Santo te leva a fazer, é fruto de algo que já aconteceu dentro de você. Então, tudo que você faz é apenas a consequência de algo maior que já aconteceu aqui dentro. Então, avivamento, ele não tem a ver com emoção. Porque se eu sinto, eu estou avivado. Se eu não sinto, não estou avivado. Então, seria algo muito volátil, né? Você associar, você ser avivado, você ser uma igreja avivada ou não, simplesmente é um sentimento. Talvez você não esteja bem naquele dia, então é como se o Espírito Santo de Deus ele não estivesse ali. Muitas das vezes nós vemos o povo de Deus e os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que seguiram a Jesus, seguindo a Deus e passando provações e sendo perseverantes em momentos totalmente adversos. Sejam de fome, sejam de quando eles foram apedrejados, e até mesmo na perseguição da sua igreja. Então, o avivamento ele não tem a ver com sentimento. Avivamento não é evangelismo. As pessoas acham que o avivamento ele é o evangelismo. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando você vê em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus ele veio sobre a sua igreja, tudo aquilo que o Espírito Santo produziu no seu povo, produziu os frutos necessários para que a igreja pudesse sair e proclamar o Evangelho. Mas o evangelismo por si só, ele não é avivamento. Mas uma igreja avivada, um cristão avivado, ele naturalmente sente a vontade de evangelizar. É um fruto, é uma consequência. Eu estou conectado a Deus, eu estou diante de Deus e a minha vontade natural é proclamar esse Deus para aqueles que não o conhecem. Então o evangelismo ele é um fruto do avivamento, mas ele não é o avivamento. Avivamento não é algo místico. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas lá na Califórnia, e é onde eu diria que muitos dos movimentos da igreja brasileira que se tem hoje, elas são consequências do que está sendo feito lá nos Estados Unidos, onde existe uma preocupação com o sobrenatural. A igreja ela tem pregado que se o sobrenatural ele não estiver presente no dia a dia da igreja, é como se a igreja estivesse morta. Eu quero dizer para você que o avivamento ele é muito mais do que isso. Porque não adianta você falar em línguas, não adianta você ser curado, não adianta você ter manifestações e no outro dia você ter a mesma vida que você levava e você não ter mudança de atitude. Então o avivamento ele é muito mais do que isso. Ele não é algo místico. Sinceramente, irmãos, sabe o que é algo sobrenatural para mim? Algo extremamente sobrenatural. É quando um pecador se arrepende. Isso para mim é sobrenatural. Alguém perdido, alguém sem esperança, alguém totalmente desviado de Deus, e de repente ele se arrepende, ele reconhece seus pecados, e ele se volta para Deus, que é o que nós chamamos de conversão. Você muda a sua direção. Você percebe que você está indo na direção errada, e você muda a sua direção, porque você entende que você tem que ir na direção de Deus. Isso é sobrenatural. Então nós vemos muito isso. E se você observar algumas tendências, até dos nossos louvores, as igrejas atuais, elas buscam isso. Elas buscam você ter o que eles chamam de atmosfera de adoração. Isso é muito perigoso. E as pessoas começam a invocar o nome de Deus para que Ele possa vir até eles, numa atmosfera de adoração, como se Deus já não estivesse dentro da sua própria igreja. Então isso é algo muito perigoso.
extremamente perigoso você relacionar uma igreja avivada, uma vida avivada com sentimento. Principalmente com essa linha mística. Achar que se algo sobrenatural não acontecer, é porque a sua vida não é avivada. Vamos entender numa igreja de Apocalipse que Deus espera algo muito mais simples de nós. De tudo aquilo que nós vemos hoje em dia, e isso nos dá tranquilidade nessa manhã. Será que nós estamos no caminho correto? O que Deus espera de nós? Será que Ele quer muito mais de nós do que nós estamos dando a Ele? Vamos aprender nessa manhã. Avivamento não é uma injeção de adrenalina. Isso significa dizer o seguinte, que você alcançar o êxtase na igreja não significa dizer que você está sendo avivado. Outra linha perigosa dos nossos dias. O pastor falou algo fantástico aqui, hoje pela manhã. Quando você pega lá Pedro, quando ele faz a pregação dele ali em Atos 2, e 3.000 pessoas se arrependem e se convertem. A palavra é muito simples. Você abandonar a sua prática de pecado, você se arrepender e se voltar para Deus. Então, a palavra de Deus, ela sempre confrontou o nosso coração. A palavra, ela nos confronta. E quando você vê, no passado, as pregações que traziam o seu povo de volta para Deus, era uma palavra que era voltada para arrependimento, abandono das más práticas, abandono de pecado, arrependimento, arrependimento. Então, nós vimos aqui o que não pode ser um avivamento. Então, vamos tentar entender, então, o que é avivamento. A palavra avivamento, ela vem trazer a ideia de manter vivo, trazer de volta. E nessa linha de pensamento, nós vamos trazer aqui o avivamento da seguinte ótica: você voltar às primeiras práticas, você voltar ao primeiro amor. Talvez o avivamento que a igreja precisa é ela dar os primeiros passos, voltar aos primeiros passos. Você viver como você viveu no início da sua vida cristã, quando você conheceu a Deus. E aí, todos aqueles passos que você deu diante de Deus te levavam a ter uma vida com intimidade com Ele e uma vida totalmente voltada para Ele. Então, o avivamento tem isso: manter vivo, trazer de volta. As palavras que no original elas trazem a ideia de avivamento, elas aparecem no Velho Testamento 250 vezes. E no Novo Testamento aparecem aproximadamente 7 vezes. Algumas palavras que trazem a ideia do avivamento. Quando nós vemos lá em Atos 2, nós temos a igreja no molde perfeito. Acho que a partir do 42 ali, né? Atos 2, 42. Nós temos a igreja no seu molde perfeito. Alguém lembra o que acontecia no meio deles? O que a Bíblia nos dizia? Que eles tinham uma vida em comum, né? Vendiam suas propriedades, né? Tudo era comum entre eles. Viviam em harmonia. O que mais? Como era o padrão bíblico da igreja de Atos 2? E o texto diz, acho que no 47, que Deus ia trazendo aqueles que iam sendo salvos, né? O Espírito Santo de Deus, ele cai sobre o seu povo. E esse Espírito começa a produzir frutos. Daqui a pouco você começa a se preocupar com o outro de uma forma que você não se preocupava antes. De repente você começa a vender o que você tem, abrir mão do que você tem em prol do outro, né? Você começa a ter uma vida comum com o outro, né? Então eu posso dizer para você que um dos passos do avivamento é você abandonar o seu próprio eu. Eu diria, meus irmãos, a igreja ela tem sido muito egoísta. Ela tem se alimentado da palavra, mas não tem levado esse alimento àqueles que não conhecem a Jesus. Eu diria que a igreja está até um pouco obesa, enquanto alguns passam fome da palavra lá fora. Será que você consegue lembrar qual foi a última pessoa que você levou a Jesus? Qual foi a última pessoa que você falou do amor de Deus para ela? Será que você já esteve diante de alguém que estava ali perdido, apavorado, sem esperança, e você teve a oportunidade de falar de um Deus que pode salvar e transformar? O avivamento, ele traz essa ideia. Um Espírito Santo que é derramado sobre nós. E
e de repente isso começa a te mover. Você começa a se mover por conta desse Espírito. Nesse ponto eu acho que nós podemos entender que nós precisamos ser avivados. Porque esse fruto que o Espírito Santo ele espera de nós, ele precisa estar no nosso meio. Quando você pega lá em João 15, né? Você vai ver ali a expressão da videira, né, e os ramos. Jesus disse que ele é a videira, nós somos os ramos. E quando esses ramos não estão conectados na videira, ele passa a não ter vida. E o texto diz que sem mim nada podeis fazer. Então, se a igreja ela chegou ao ponto de morrer ou desfalecer, é porque ela não está mais conectada ao ramo. Eu diria que a igreja ela não está conectada ao ramo, à árvore. Porque quando nós estamos conectados à árvore, os frutos eles vêm. Existe vida. Não tem como um ramo estar conectado à árvore e ele não produzir vida. A ideia da palavra dessa manhã, meus irmãos, não é que você se sinta culpado pelo fato de você estar ou não estar avivado, mas que isso possa despertar em nós uma vontade de poder estar disposto a se colocar diante do Senhor para fazer a sua vontade, entender o que Deus quer de nós e poder buscar esse avivamento. Então o avivamento traz essa palavra, traz essa ideia. Quando pegamos ali em Atos 2, né, o texto vai falar de pessoas que tinham temor. Vamos encontrar essa expressão em Atos 2. Pessoas que tinham temor. Qual que é a ideia de temor que você tem? Quem se arrisca? O que é temor? Temor. Quem se arrisca? Um de cada vez? Quem se arrisca? Temor. Respeito, boa. O que mais? Temor. Medo. Pode ser essa ideia também. Temor. Temor. Ninguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o Denis. Temor. A gente tem muito essa ideia do temor como medo, né? Você ter esse sentimento, né? Mas eu definiria temor como um amor tão grande que é capaz de produzir obediência. Um respeito tão grande, uma consideração tão grande que faz com que você viva de forma diferente. Vamos entender, irmãos, que avivamento ele é muito mais simples do que nós imaginamos. E para que a igreja possa ser avivada, ela tem que voltar aos seus primeiros passos. Voltar lá atrás. Voltar a ter temor pelo Senhor. Entender quem Deus é, entender quem nós somos. Né? Avivamento ele tem a ver com entrega. Lá em João 15, né, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entregar, se entregar. O pastor trouxe nas suas pregações, né, desse mês sobre o vento que sopra e traz aquela ideia do barco, né, e as velas do barco. Para que você possa entregar realmente ao Espírito Santo e você deixar o vento soprar e levar o barco da sua vida para onde o Espírito quiser, você precisa se entregar. Você precisa estar disponível e permitir que o Espírito Santo possa fazer tudo isso. Agora, você consegue entregar algo em quem você não confia? É impossível, né? Você entregaria algo precioso para alguém que você não confia? Para alguém que você não conhece? É possível? Você entregaria algo tão precioso como é a sua vida para alguém que você não conhece? Não seria possível. Então, para que você possa entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Jesus Cristo, é preciso que nós venhamos a conhecer a Ele como nós nunca conhecemos antes. E eu diria, talvez, nós não conhecemos a Deus ao ponto de entender quem realmente Ele é. Nós falamos tanto de Jesus Cristo que veio ao mundo, que morreu por nós numa cruz, mas talvez isso não nos faça entender realmente o que Deus fez por nós. Esse respeito por Deus. Então, assim, o avivamento ele tem muito mais a ver com o nosso olhar para Deus e a disponibilidade de entregar nossa vida a Ele e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir para onde quer que Ele queira nos levar. Deixar nos levar. Só que algumas coisas têm que acontecer antes disso. Precisamos confiar.
Certa vez eu estava na escola dominical e fizeram uma dinâmica, né? Os fortes e os corajosos. Aí perguntaram assim, ó, quem é forte? Aqui, os fortes, separou os fortes. Quem são os corajosos? Aí separou os corajosos. E eu estava na equipe dos corajosos. Então eu fiquei, você fica para cá, você é o corajoso e quem são os fortes? Aqui, ok. Então vocês são os fortes, são os corajosos. Eu, como estava na equipe dos corajosos, eles colocaram uma venda nos meus olhos. E começaram a me levar para andar assim, em vários lugares, pelo salão, assim. Daqui a pouco você tem a sensação que você está subindo vários degraus, assim. Você sobe. E a impressão que eu tive é que eu estava mais ou menos a 1,5 metro de altura. Daqui a pouco eles começam a falar, agora você se joga para trás, de costas. E aí você fica naquela, peraí, mas eu não sei, eu sei que eu subi a uma altura de 1,5 metro. E eles estão falando para mim, eu me jogar de costas para trás. Eu pensei um pouco e me joguei. Quando eu caí, tinha um grupo de pessoas, né, fizeram um cordão ali, né, com os braços, e me seguraram. Ali estavam os fortes. Eles eram os fortes. Irmãos, é uma sensação muito estranha você não saber você não saber o que tem atrás de você, você se jogar. E eu me joguei. Estavam eles ali, ó, com os braços cruzados, me segurando. Algumas pessoas que disseram corajosas não tiveram coragem de se jogar. Eu sei que os fortes conseguiram segurar, todos nós. Então, essa confiança com Deus é mais ou menos isso. O avivamento ele tem a ver com essa entrega do Espírito Santo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu sei que vou deixar esse vento soprar para onde quer que ele queira me levar. Disponibilidade, entrega, é o primeiro passo do avivamento. Você não pode ser avivado se você não permitir que o vento possa te levar para onde ele quer. Ok? Não dá para você pensar em avivamento dessa forma. Confiança. Confiar em Deus. Intimidade. Vimos na última aula do Fran sobre a oração. Uma igreja avivada é uma igreja que ora. É uma igreja que conhece a Deus. É uma igreja que fala com Deus. Que tem intimidade com Deus. Não é? Eu lembro que nos meus primeiros passos, irmãos, da minha vida cristã, você se converte, e você está ali com aquele fogo queimando e você quer falar. Né? Eu lembro que eu falava com Deus em voz alta. E as pessoas olhavam para mim na rua e achavam que eu era louco. É estranho isso, não é? Eu falava com Deus de voz alta. E que saudade eu tenho daquela época, irmãos. Mesmo que você tenha taxado de louco. Intimidade, você falar com alguém que pode te ouvir. A palavra de Deus nos fala que Deus ele se inclina para ouvir nosso clamor. Um Deus que dá um passo na nossa direção. Então, a intimidade com Deus, ela também tem a ver com uma igreja avivada. Uma igreja que é avivada, ela tem intimidade com Deus, ela conhece o Deus dela. Avivamento, conhecer a Deus. Não é possível confiar em quem você não conhece. Abra sua Bíblia em Oséias 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A palavra nos traz aqui o entendimento, irmãos, que por falta de conhecimento, o povo ele perece. Por rejeitar a palavra de Deus, o povo ele perece, ele morre. Então, se a igreja brasileira precisa ser avivada, é porque ela rejeitou a palavra do Senhor. E eu colocaria essa palavra de reavivamento como reabibliamento. Uma igreja, para ser reavivada, tem que ser reabibliada. Voltar para a palavra. O que aconteceu com Martim Lutero, quando ele percebeu que estava tudo errado, tudo distorcido? O que ele fez? Ele foi para a palavra. Ele voltou para a palavra. E ele comparou o que a palavra dizia e o que ele estava enxergando. E ele trouxe uma palavra de repreensão, de exortação. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que não tem coerência com a palavra de Deus, nós precisamos rever muita coisa. E naquela época de Martim Lutero a coisa estava perdida.
as indulgências, né? Pessoas que você tinha que comprar o seu terreno no céu, comprar o direito de ir para o céu. Santificação de pessoas. E Lutero, ele diz não, ele diz basta, ele diz chega. Então, para que nós possamos buscar o avivamento, é preciso dizer chega, não dá mais, chega, não dá mais. Reavivamento é decisão, é atitude. Então, para que você possa ser reavivado, você tem que olhar para a sua vida e pensar o seguinte, ó, não é isso que eu quero mais para mim. Chega, está errado, não está coerente. Não é isso que a palavra de Deus quer para mim. Não é isso que a Bíblia diz para mim. E você muda de direção. Isso se chama conversão. Então, se você pensa numa igreja que precisa ser reavivada, ela precisa mudar de direção. Mudar de direção. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Nessas 3 igrejas que nós vamos estudar nessa manhã, nós vamos entender exatamente o que Deus espera do seu povo. E que o reavivamento ele é muito mais simples do que você imagina. Apocalipse 3, do versículo 14 ao versículo 22. Todos acharam? Apocalipse 3, 14 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a igreja de Laodiceia, existem os estudiosos que dizem o seguinte: essa igreja ela representa a igreja a partir do ano de 1900. Então, a expressão da igreja de Laodiceia, ela tem a ver com o comportamento da igreja a partir do ano de 1900. Então, seria exatamente a igreja atual. Um contexto aqui dessa igreja. Essa igreja era muito famosa pelos colírios que ela produzia. Então, ela era muito rica pelos colírios. E era muito conhecida pelas águas quentes e águas frias que ela tinha. Era uma igreja que era muito rica. E ela se orgulhava disso. Ela falava disso, da sua riqueza. Mas Deus, ele olha para essa igreja e ele vê que não é isso que ele quer. É interessante quando ele fala sobre os colírios, que era um povo que produzia os colírios, Deus fala que você possa pegar esse colírio para que você possa enxergar, porque você não está vendo. Interessante quando Deus fala lá em 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Nós usamos esse texto muitas vezes para evangelizar pessoas, mas Deus está falando isso para uma igreja, não é para um descrente, não é para alguém que não conhece a palavra. Eis que estou à porta e bato. A porta estava fechada para Jesus. Uma igreja rica, uma igreja com seus bens, com luxo, com suas vaidades, estava com a porta fechada para Deus. Assim como os estudiosos entendem que essa igreja ela representa a igreja da atualidade, é exatamente o que nós vimos no dia de hoje. Grandes templos, muito luxo, muita vaidade,
muito show. E o texto diz, Deus dizendo assim, estou a ponto de vomitar. Você não é nem frio e nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar. Irmãos, se Deus estivesse aqui, Ele estaria a ponto de vomitar com as igrejas que nós entendemos e vimos no dia de hoje, nesse mesmo contexto. Muito luxo, grandes templos, a extorsão que nós temos da fé, o comércio da fé. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja. Dou-lhe um conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Essa igreja representa a igreja da atualidade. A ponto de vomitar. Isso nos dá tranquilidade. Porque você olhar para esse cenário de igreja, onde Jesus ele diz que ele não se agrada e está a ponto de vomitar, isso significa dizer, irmãos, que Deus não espera isso de nós. Deus não quer espetáculo. Deus não quer grandes templos. Deus não está preocupado com o luxo. E mesmo assim, esse Deus, vendo isso ao ponto de vomitar, ele dá um passo e diz, eis que estou à porta e bato. Ele quer dizer o seguinte, eu quero entrar. Você está perdido, você está cego. Pega o colírio que você tem e use para que você possa enxergar. Eu estou à porta batendo e eu quero entrar. E se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Eu terei comunhão com você. Mas a igreja não abre a porta. Irmãos, a igreja da atualidade, ela está com a porta fechada para Jesus. Jesus não pode entrar nessas igrejas, ao meio de tanto luxo e tanta vaidade. Ele está a ponto de vomitar. Eu me sinto tranquilo em estar na igreja tradicional, irmãos, onde nós somos tão conservadores em relação à palavra, entender a palavra. E graças a Deus que nós não estamos voltados para essa realidade, de buscar isso, buscar luxo, buscar espetáculo. Né? Uma igreja, muitas vezes aqui, simples, a simplicidade da palavra, de poder entender o que Deus quer. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Igreja de Laodiceia representa a igreja a partir do ano de 1900, a igreja da atualidade. Deus está a ponto de vomitar. É isso que ele vê nos dias de hoje. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 a 7. Antes frio. Porque o frio, ele carece de calor, assim como a escuridão carece da luz. Né? A treva, ela precisa da luz. Então é melhor que você seja frio, porque você pode entender que você precisa ser aquecido, do que você ser morno e achar que não precisa. O texto fala exatamente isso. Eles achavam que não precisavam de mais de nada. Eles achavam que tinham tudo. Tudo que eles tinham, que eles precisavam, eles tinham. E Deus está do lado de fora da porta. Ele quer entrar e não consegue entrar. E ele fala, estou a ponto de vomitar. Esse é o sentimento de Deus para a igreja da atualidade. Laodiceia, ela representa a nossa igreja da atualidade. Apocalipse 2, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas não há uma coisa em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, o que está no paraíso de Deus. Temos aqui a igreja de Éfeso. Pelos estudiosos, irmãos, essa igreja ela representa o tempo da igreja do ano 70 até o ano de 170. Temos aqui a igreja no seu princípio, no começo. O começo da igreja. E interessante pensar é que mesmo no início da caminhada, a igreja ela é muito fervorosa. Ela era muito atenta aos falsos profetas. Tínhamos bons ministros, né? Bons professores, bons discípulos. Mas a igreja ela se perdeu na técnica, ela se perdeu na doutrina e ela abandonou o primeiro amor. A palavra de Deus aqui, ela não tem a ideia de trazer condenação. Por exemplo, quando você pega aqui a palavra lembra de onde caíste. A palavra diz, lembra de onde caíste. Essa igreja, irmãos, ela vem dizer para nós o que é avivamento. Para nós, avivamento é voltar aos primeiros passos. Ele fala, pratica as obras que você praticava no princípio, né? Ele diz, aquilo que você fazia lá atrás, volte a fazer. Então temos aqui o avivamento na ideia de você ser avivado, reavivado. É você voltar às primeiras práticas, você voltar ao primeiro amor. Quem é que lembra do seu primeiro amor? Estou falando de Deus não, mas aqui, talvez casais aqui, né? Como que era o sentimento aqui? Quando você namorava, né? Eu lembro que eu namorava a Cristiane, né? Está lá embaixo, não pode ouvir isso. Eu lembro que ela morava bem longe, ela morava num sítio assim, né? E aí eu pegava a moto, cara, eu passava em frente, é caminho, né? Totalmente longe, né? Mas passava em frente, ia, voltava, passava de novo. Passava, ficava passando, cara, de um lado para o outro. Queria ver, queria estar perto, né? Aquela vontade de estar junto, né? E tudo que você fazia era para aquela pessoa. Tudo aquilo que você planejava, você incluía aquela pessoa. Então o primeiro amor tem a ver com isso, né? Você voltar a ter aquele sentimento que ardia de novo. Né? Batendo forte, o coração batendo forte. Você falar com Deus de voz alta, né? Você se derramar diante dele como você se derramava no passado. Voltar ao primeiro amor. Aquele coração que batia forte por Deus. A palavra lembra aqui, lembra de onde caíste, ela não vem a ideia de trazer condenação. Está aqui, lembra do seu erro. Não dê foco ao seu erro. Lembra de onde caíste. Mas a ideia vem trazer o seguinte, vem trazer saudade. Lembra como era bom. Não é que você caiu e Deus vai te condenar pelo seu erro. Mas lembra como era bom. A palavra traz saudade. Saudade, irmãos. Daquele tempo, daquele fogo que queimava. Daquela vontade de falar e proclamar. A sua boca, ela não conseguia ficar parada sem você proclamar o nome de Deus. Você via pessoas que falavam, existe um Deus que salva. Deus fez isso na minha vida, olha o que Deus fez por mim. E você contava o seu testemunho, você chorava, você derramava. Esse amor precisa queimar de novo, irmãos. Avivamento não é nada sobrenatural. O sobrenatural do avivamento é você reconhecer que você precisa de Deus e você se arrepender e você voltar. Lembra de onde caíste. Mas a ideia não é condenação do seu erro, lembrar do seu erro, mas lembrar o seguinte, lembra como era bom, como era precioso. Você pega lá em Oséias, Deus vai dizer o seguinte, que Ele vai levar a sua igreja para o deserto. E lá ela vai chamar ele de meu marido. E não vai mais chamar de meu Baal. Às vezes nós vamos para o deserto, Deus nos coloca nos desertos, para que nós possamos chamar Ele de novo. Chamar Ele pelo seu nome. Nossos desertos fazem isso conosco. Os nossos desertos, às vezes, nos fazem entender quem é Deus. Quando você vê Deus lá em Êxodo, né? Ele mostra para os povos quem Ele é. Ele traz à memória quem Ele é. Olha de onde eu te tirei. Atravessei o mar vermelho por você. Eu estive com você todo o tempo. Eu te alimentei, eu trouxe o maná para você todos os dias. Então, o avivamento, meu irmão, ele tem muito a ver com você reconhecer que você precisa de Deus. Você se entregar a esse Deus. Você soltar as velas do seu barco e você deixar o vento soprar e te levar para onde Ele quiser. Atitude. A voz de Deus. Pronto, a voz de Deus. Avivamento é muito simples, irmãos.
vida de entrega, vida de oração, vida de santidade. Você não pode ser reavivado se a sua vida não mudar. Você não pode voltar a um ponto inicial sem abandonar algo. Esse voltar aqui, lembra, e volta, que é a próxima palavra que nós vamos ver aqui. Volta. Arrependa-se primeiro, né? Depois o volta. Mas o voltar tem a ver com abandonar. Você não consegue voltar para algum lugar sem você abandonar o outro ponto. Não dá para levar junto. É preciso abandonar. Deixar para trás. Existe algo que a igreja precisa deixar para trás, meus irmãos, é o seu próprio eu. Estamos muito ocupados em alimentar o nosso próprio ego, nossas necessidades, nossos anseios, nossas prioridades. E Deus não tem tido prioridade na nossa vida. Quando nós somos avivados, nós deixamos o Espírito Santo de Deus soprar a nossa vela, para onde Ele quiser. E nós somos capazes de produzir os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Lá Gálatas 5:22. Mansidão, domínio próprio, o que mais? Benignidade. Sim? Ok. Para que você possa produzir isso, é preciso que o Espírito Santo de Deus possa soprar a vela do seu barco. Mas é preciso abandonar algo. Não dá para ter uma mesma vida tendo as mesmas práticas. Você não pode viver o que você nunca viveu se você não fizer o que você nunca fez. Talvez nessa manhã, irmãos, a ideia não é trazer condenação, nem você pensar, puxa vida, eu estou morto, eu estou dormindo, a minha vida cristã está dormindo, não. É que você possa entender que você precisa ter um pouco mais de intimidade com Deus e você precisa ir além. Ir além. Eu acho que eu posso ir além. Eu posso ter uma vida melhor com Deus, intimidade com Deus. Eu quero abandonar as minhas práticas. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir aquele fogo, aquele amor queimar de novo. Mas para isso é preciso ter intimidade. Vida de oração. Busca de santidade. Entrega. Eu penso que na vida cristã nós estamos sempre com um pezinho na nossa vida, nossas prioridades, e outro pezinho na nossa vida cristã. Nós não somos capazes, irmãos, de abandonar nossas prioridades e viver exatamente aquilo que Deus quer que nós vivamos. Perceba que uma igreja avivada, ela é voltada para o outro. Achei fantástico a Missão Vida, né? Eles almoçaram em casa no domingo e eu ouvi com mais detalhes o testemunho do pintor aqui, né? A gente almoçou junto e ele começou a contar. Choramos juntos ali, ele contando, irmãos, o que era estar na rua. E aquele homem, ele mostrava com tanta alegria nos olhos dele, o sentimento e a gratidão que ele tinha por Deus. Uma igreja avivada é uma igreja grata, que entende quem ela é e quem Deus é. Isso é avivamento. Não pense você, irmãos, que você vai ver algo sobrenatural acontecer aqui. Pessoas se manifestando, o fogo caindo, pessoas caindo no chão. É aqui, ó. O avivamento começa dentro de nós, com atitude. É aqui que começa o avivamento, com entrega, mudança de postura. E aí você começa a buscar a Deus, e você começa a ter mais vontade de Deus, e você começa a viver a Deus, e as coisas começam a acontecer naturalmente, os frutos vêm. Daqui a pouco você está vivendo em função do outro. É interessante como a igreja de Atos 2, né? Eles vendiam o que eles tinham para poder compartilhar, dividir. A vida deles não era mais prioridade, eles tinham tudo em comum. Nós temos algo em comum aqui. Nós temos em comum algo aqui entre nós, ó, o sangue precioso de Jesus. Todos nós nessa igreja aqui, nessa manhã, temos algo em comum. Fomos lavados pelo mesmo sangue. Pelo mesmo sangue. Fomos lavados. Vestes brancas, né? O texto falou sobre vestes brancas. Exatamente, Adilson, é exatamente isso.
Talvez ele diria não só para nós, Adilson, mas para a igreja de modo geral. Você abandonou o primeiro amor. Sabe aquilo que você fazia lá atrás? Como aquilo aquelas primeiras obras, as primeiras práticas que você tinha, você abandonou tudo aquilo. Isso eu tenho contra você. Ok, você sabe quem são os impostores. Ok, você tem sido firme na doutrina. Ok, você tem perseverado pelo meu nome. Ok, você tem até sofrido pelo meu nome. Quando você pega na carta de Éfeso, Jesus ele reconhece tudo isso. Que bom, você tem perseverado, você tem sofrido por mim, né? Você sabe quem são os falsos profetas, mas você não me ama mais. Você não me ama mais. E entenda que o amor a Deus, ele não tem a ver com sentimento. Perceba que ele associa o amor a Deus aqui às práticas do passado. Você abandonou aquelas primeiras práticas, você não faz mais nada daquilo. Você vê que o fruto daquilo da sua vida tem a ver com o que aconteceu dentro de você. Se o amor não queima mais por Deus dentro de você, você não vai fazer mais nada daquilo que Deus quer. Os seus frutos não vão ser bons frutos. Então tem a ver, ok. Exato. Dentro de nós. Tudo que nós fazemos tem a ver com aquilo que acontece dentro de nós. Irmãos, a palavra arrependa-se, ele fala, lembra-te, arrependa-se e volta. Perceba que deixar de amar a Deus é pecado. E você tem que se arrepender disso. Se por um acaso você acha que você não tem o mesmo amor por Deus que você já teve no passado, lembre-se que isso é um pecado. Isso te afasta dele. E é preciso voltar. A palavra diz volta. Quando esse volta, para mim, ele é fantástico, porque eu lembro lá em Gênesis, quando eu mencionei para vocês aqui já, quando está lá Deus e a sua criação, Deus está criando o homem, naquele momento de intimidade, onde ele criou todas as coisas apenas com o seu falar. Mas quando chega na hora do homem, a Bíblia diz que ele pega do pó da terra, ele começa a moldar. Ele sopra nas narinas do homem, e o homem passa a ter fôlego de vida. E eu fico imaginando Deus soprando, e enquanto Deus sopra, Deus abre o homem abre os olhos. E qual que é a primeira imagem que o homem vê? O próprio Deus diante de si, ele face a face. Esse voltar aqui, irmãos, é esse momento de intimidade de Gênesis. Esse momento de intimidade entre Deus e a sua criação. Intimidade. Reconhecimento de quem Deus é. Abra sua Bíblia rapidamente, irmãos, lá em Apocalipse 3, 7. O texto está aqui, deixa eu ver aqui, dá para a gente ler ali, de ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, de 7 a 12. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei da hora da provação
que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Estamos aqui, irmãos, diante da única igreja de Apocalipse, onde Deus não tem nada contra. Se você pega todas as cartas das igrejas de Apocalipse, Deus vem reconhecendo tudo de bom que aquelas igrejas vêm fazendo, ele reconhece, mas ele diz assim: uma coisa, porém, eu tenho contra ti. A igreja de Filadélfia é a única igreja que Jesus ele não tem nada contra. Pelo contrário, ele diz o seguinte: retenha o que você tem de bom, conserve-se o que você tem de bom. Você guardou a minha palavra. A porta que eu abri para você, ninguém fechará. A igreja de Filadélfia, historicamente, irmãos, era uma igreja extremamente pobre, extremamente simples, totalmente o contrário da de Laodiceia, onde você tinha templos luxuosos, onde você tinha muitas riquezas, pessoas bem-sucedidas, e onde existia vaidade. A Filadélfia era o contrário, totalmente simples, não tinha aquilo que era básico. Tinha dificuldade de conseguir adquirir aquilo que era básico para comer. E Jesus ele reconhece aqui que sabe da dificuldade que ele está tendo, mas conserve-se. A porta que eu abri para você, ninguém poderá fechar. Irmãos, isso nos mostra, na única igreja que Jesus não tem nada contra, que Deus não espera de nós nada mais do que isso aqui, ó. Ter uma vida íntegra, de santidade, guardar a sua palavra de forma simples e ter uma vida voltada para Ele. Uma igreja simples, uma igreja pobre, sem templos luxuosos, mas uma igreja que perseverou. A Bíblia vai falar para nós muitas vezes, sobre os remanescentes fiéis. Sabe aquela luzinha que está acesa ali, ó? Fraquinha, mas ela não apaga. E você vê daqui a pouco muitas luzes vão apagando, mas sempre vai existir aqueles que estão acesos ali, ó. Talvez não com tanta luz, fraquinho, mas está aceso aqui. É o que Jesus fala aqui, ó. Mantenha-se, conserve-se, retenha o que você tem. Temos aqui um remanescente fiel, uma igreja que se conservou na palavra do Senhor e foi luz na palavra do Senhor. Ela reteve o que era bom na palavra do Senhor. Então, irmãos, resumindo tudo isso que nós conversamos aqui, não espere de um avivamento algo sobrenatural. Não espere de um avivamento que algo vai acontecer magnífico nesse templo aqui, que fogo vai cair do céu, que manifestações vão acontecer no nosso meio, que pessoas vão começar a falar em línguas, e que vai ter manifestação de cura, ou algo do tipo. O sobrenatural de Deus para o avivamento está dentro de nós aqui, ó. Mudança de direção. Reconhecer quem Deus é. Entregar a nossa vida a Deus. E voltar. O texto disse claramente: lembra de onde caíste. Arrependa-se. E volta. O sobrenatural de Deus está no arrependimento. Esse é o sobrenatural. O arrependimento está... Esse é o sobrenatural de Deus, no arrependimento. Arrependa-se e volta. Volte. Amém? E esse amor pode queimar de novo. Como nunca queimou. Amém. Amém. Ebony. Ebony. Claro. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos orar então, irmãos. Alguma pergunta, alguma colocação? Pode colocar. Não? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos traz paz, nos traz tranquilidade, Senhor, entender o que o Senhor espera de nós. Senhor, que possa arder em nosso coração a vontade, Senhor, de entregar a nossa vida a Ti, de voltar ao primeiro amor, Senhor, aquelas práticas, que possa arder em nós, Pai, a vontade de poder Te servir,
Que possamos buscar mais e mais, Senhor, a intimidade contigo, de te conhecer mais e mais e de irmos além, Senhor. Senhor, que o Senhor possa soprar o vento do nosso barco, Pai, para onde o Senhor quiser. Que a tua igreja possa se estar disponível para que o teu Espírito Santo possa nos conduzir. Senhor, coloco diante de ti a Ebony, Pai, a Sara. O Senhor conhece as suas necessidades, Pai. Que possa haver transformação, Senhor, que possa haver restauração. Pai, que o teu Espírito Santo possa visitá-los nesse momento, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo entendimento e trazendo mudança de direção. Que possamos voltar para o Senhor, que possamos olhar para o Senhor de forma diferente, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador. E somos gratos a Ti por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor espera de nós isso, que possamos ser avivados pela Tua palavra, que possamos desejar Te conhecer, Pai, e termos santidade, buscar o Senhor como nunca buscamos, viver com o Senhor como nunca vivemos, Pai. Obrigado por isso, pelo privilégio que temos de poder anunciar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai.